Vamos abrir a escritura no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Quero ler com os irmãos do versículo 1 até o versículo 14. Os primeiros 14 versículos que abrem este evangelho tão maravilhoso que é o Evangelho de João. Eu quero pedir de antemão aos irmãos que abra seu coração neste momento e procure se concentrar, e procure compreender, e procure colher cada palavra que será dita aqui nesta manhã. Nós queremos hoje dar a continuidade da ministração da semana passada, em que nós falávamos acerca de Jesus, ou melhor, falávamos acerca o Filho de Deus, né? Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos continuar então. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 14, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Palavras profundas, né? Palavras que revelam coisas tão grandes. E embora seja um texto relativamente conhecido da maioria dos cristãos, porque aqui contém, pelo menos o versículo 14, é um versículo bastante conhecido, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas a despeito disso, é uma porção da Escritura que ainda não tem sido compreendida pela maioria dos cristãos, pela maioria das pessoas. Mas a falta de compreensão não está no aspecto sintático do texto, porque aí seria subestimar a capacidade dos irmãos e das pessoas em geral. Mas o que ocorre é que durante a história da igreja, e eu quero que os irmãos entendam isso desde o princípio, a história da igreja, ela é marcada por muita treva espiritual. Basta que você olhe para a história, para a igreja na sua história, e vocês verão a luta que o maligno travou contra a igreja, com o fim de impedir que os santos, que os filhos de Deus, compreendam a verdade do Evangelho. E foram muitas as maneiras que ele se utilizou para ir de encontro à igreja. Primeiramente, ele tentou matar os cristãos, né? Matando mesmo por meio do martírio. Logo no 2º século da era cristã, o que nós vemos ali? Vemos um período em que o Império Romano
matava os cristãos, ora esquartejado, ora queimado numa fogueira, ora crucificado. Várias as formas que foram usadas, então, para destruir os cristãos. O que acontece, entretanto, é que na medida em que os cristãos iam morrendo, outros, em muito maior número, crendo no Evangelho, iam aderindo às fileiras do Evangelho. De maneira que logo as autoridades romanas perceberam que o sangue dos mártires era como se fosse sementes. Ou seja, morria um, convertia-se 10. Morria-se 10, convertia-se 100. E assim sucessivamente, de maneira que eles pensaram, ora, se o nosso objetivo é dizimar da face da terra essa igreja, então nós estamos no caminho errado. Porque matando nós estamos multiplicando aqueles que creem no Evangelho. E aí a estratégia logo mudou. E a estratégia, então, foi quando o imperador romano, Constantino, ele fingiu-se converter-se a Jesus Cristo. O que aconteceu que na verdade foi o contrário. Ele entrou e se filtrou na igreja de Jesus Cristo, e então ele conseguiu fazer com que a igreja se convertesse ao paganismo romano. Houve o casamento da igreja com o Estado. E a partir daí então, o que ele começou a fazer foi modificar a verdade de Deus, modificar a doutrina de Deus. De modo então que quando começou a unir a doutrina de Cristo com a filosofia egípcia, grega, romana, ocorreu então que a verdade começou a ser maquiada, foi perdendo a sua clareza, e aí nós entramos logo em seguida na Idade Média, que foi a Idade das Trevas, de modo então que por muitos e muitos anos a verdade de Deus ficou oculta, como ela de fato é, dos cristãos. E isso não ficou diferente depois da Reforma Protestante e nem depois do movimento chamado evangelicalismo, que hoje nós conhecemos pelo movimento evangélico. Isso não mudou. Vivemos ainda num tempo de muita treva, de muita ignorância espiritual. Sobretudo agora, nos últimos dias. Eu costumo falar que se porventura o catolicismo romano, a igreja romana, a igreja medieval, foi a cabeça da degradação, então vivemos hoje no rabo da degradação, no final da degradação. Você imagine que todo rabo, no finalzinho, já é o final do final. Imagine o final do final da degradação. Então nós estamos numa condição muito crítica, embora não pareça num primeiro momento. Porque quando você olha para o mundo cristão, ou para o mundo cristianizado, você vê que as fileiras de evangélicos vão aumentando muito rapidamente. Pessoas que você nunca imaginou que pudesse um dia tornar-se evangélico, de repente está lá, não, agora eu sou evangélico. E os movimentos vão crescendo e vão aumentando, de sorte que a primeira impressão que se tem é que o evangelho está no auge do seu sucesso. Só que essa é uma mera impressão superficial, exterior, que não condiz com a realidade do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Isso porque quando se diz, e aqui o versículo 12, é o versículo que nós queremos enfatizar, quando diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Desse texto se subentende o quê? Que se deva pregar às pessoas e então perguntar para elas quem quer aceitar a Jesus. Quem quer aceitar a Jesus? E ora, no mundo que a gente vive hoje em dia, talvez não antigamente, né? Talvez no primeiro século, segundo século, em que ser cristão, ser pagão e ser judaizante eram coisas totalmente distintas. Mas hoje nós vivemos num tempo em que há um sincretismo muito forte. E as pessoas, quando pensam ser uma coisa, na verdade, de fato, não é. Tem evangélico pensando que é evangélico, na verdade, ele é feiticeiro. E tem feiticeiro que parece com evangélico, pelas suas práticas. De modo que hoje em dia, quando se diz assim, quem quer aceitar a Jesus? Ora, quem é que não quer aceitar Jesus? Porque aceitar a Jesus se tornou sinônimo de receber alguma coisa boa. Nem que seja o livramento das chamas do inferno para poder morar no céu. Está lá o indivíduo
nunca creu em Jesus, nunca quis Jesus, nunca leu a palavra, sempre perseguiu a igreja, está lá numa cama, todo cheio de câncer, morrendo, destruído. Diz assim, você quer aceitar a Jesus? Se você aceitar, você não vai para o inferno. O que ele diz? Eu estou morrendo, eu vou morrer a qualquer momento. Então, se esse Jesus me leva para o céu, eu quero. De sorte que não se pode dizer efetivamente o que diz o texto, mas a todos quantos o receberam. Receberam a Cristo, receberam a palavra de Cristo, receberam o Espírito de Cristo. O que hoje em dia se passa é, olha, se você aceitar Jesus, Ele vai pagar suas contas. Quem é que não quer? A crise que nós estamos vivendo, com a Dilma no governo, quem é que não quer aceitar a Jesus, já que Ele vai resolver os meus problemas financeiros? Imagine só. Ou então de repente apareceu uma dor aqui do lado da costela, quando vai ver é um tumor. Então você vem para Jesus, aceita Jesus que Ele vai te curar. A pessoa quer. Então no final as pessoas não querem o Cristo de Deus. Elas querem aquilo que o Cristo de Deus pode dar. E nisto há uma inversão. Eu sei que quando você recebe o Cristo de Deus verdadeiramente, muitas bênçãos nós recebemos. Mas recebemos essas bênçãos como consequência natural de se receber o Espírito de Cristo como vida dentro de nós. O problema é que hoje em dia se prega um evangelho pragmático, aquele evangelho funcional. Para acontecer isso, você faz isso. Então você vem, traz uma oferta de R$1.000, Deus vai te dar 10 mil. Ora, quem é que não quer ganhar 10 mil? Eu quero ganhar 10 mil. Você dá 1.000, ganha 10 mil, dá 10 mil, ganha 100 mil. Então essa troca, essa barganha, esse negócio, que na verdade não se pode chamar de evangelho. Na semana passada então nós colocamos aqui, nesses termos, acerca de Jesus enquanto o Filho de Maria, e colocamos o Cristo de Deus enquanto aquele que é atemporal. Se você observar o Evangelho de João, capítulo 1, ele não começa com nenhuma genealogia, porque logo ele vai traçar uma linha de origem do verbo na eternidade passada. Ele diz, ora, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo, que literalmente se lê logos e se entende de fato como sendo o Cristo de Deus. Lembram lá na semana passada quando nós lemos, quando Jesus perguntou para os escribas e os fariseus acerca, quem vocês dizem ser o Filho do homem? De quem ele é filho? O Filho de Deus, de quem é filho? E eles responderam, ora, o Cristo é filho de Davi. Quando os fariseus disseram, ele é filho de Davi, Jesus não aceitou a resposta. Jesus repreendeu, dizendo, não, como é que ele pode ser filho de Davi, se Davi lhe chama Senhor? Pode, porventura, o pai chamar de Senhor ao seu filho? Não seria o contrário? Como é que pode ser? Então Jesus não aceitou a resposta dos escribas e fariseus como se fosse uma resposta correta. Ele diz, não, está errado. Em seguida, depois ele perguntou para os discípulos, e vocês, o que dizeis ser o Filho do homem? Quem é o Cristo para vocês? Foi aí quando Pedro, recebendo uma revelação do Pai, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pastor, mas eu não entendo por que você insiste numa coisa tão insignificante. Jesus não é o filho de Davi ou não é o filho de Davi? É ou não é? Não, Jesus é ou não é o filho de Davi? É o filho de Davi. Mas eu quero que vocês se lembrem de uma coisa. Lembrem-se daquele exemplo, daquele caso bíblico que eu citei a semana passada, quando uma mulher cananeia ia atrás de Jesus dizendo, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. E a Bíblia diz que Jesus, ele fingia não ouvir. Ele continuava caminhando sem dar atenção ao que aquela mulher dizia. E a mulher ia aumentando a voz, clamando, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E aquele clamor ia perturbando de tal modo, e Jesus fingia simplesmente não escutar. Foi aí que seus discípulos disseram, ô Jesus, ô mestre, atende logo a essa mulher, porque ela já está perturbando, ela está incomodando, então o senhor cura logo, e aí despede logo essa mulher.
Jesus então parou e respondeu da seguinte maneira: não se pode, atenção para esse detalhe, tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Ora, por que ele dizia isso? Porque aquela mulher, ela não era uma hebreia, ela não era uma judia, aquela mulher era cananeia. Ou seja, ela não fazia parte do círculo dos judeus, daquela etnia, daquele povo, que certamente somente eles podiam chamar ao Messias de filho de Davi, porque Davi é aquele que abre uma dinastia de Israel, não de outros povos. De sorte que Jesus está ensinando algo. Se vocês entenderem que o Messias é o filho de Davi, então quantos não forem judeus estarão fora das bênçãos messiânicas. O que Jesus quer dizer é que as bênçãos da salvação, ela não está para os judeus. A bênção da salvação está para a humanidade. Lembrem-se que o povo de Israel é o produto de uma ascendência que começa em Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, e aí os seus filhos que formam a nação de Israel. Inclusive, às vezes nós até ouvimos pessoas orarem assim: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Já viram? Ora, uma invocação totalmente ignorante do ponto de vista da revelação de Deus. Porque quando você clama pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você está clamando pelo Deus de Israel. É como se você reivindicasse as bênçãos de uma aliança que Yahvé fez com o povo de Israel exclusivamente. E se você, portanto, não é filho de Israel, você está fora disso. Então Jesus queria ensinar o seguinte: ora, não se pode pegar o pão da mesa dos filhos, que eram os filhos de Israel, e dar aos cães, que eram os gentios. Foi aí neste momento que a mulher entendeu. E aí ela mudou de filho de Davi para Senhor. E disse: sim, Senhor. Vocês sabem que Senhor, no Antigo Testamento, é o título atribuído ao Eterno. E no Novo Testamento é o título atribuído, que é Kurios em grego, é atribuído ao Cristo de Deus. Quando ela diz sim, Senhor, ela diz sim, Cristo de Deus. Ela está dizendo: então eu entendo que os gentios também podem participar, nem que seja comendo das migalhas que caem da mesa. Quando então ela diz sim, Senhor, então Jesus cura a sua filha, liberta a sua filha. Então nós temos que compreender que há um problema histórico ao longo da história da igreja, começando do 3º século, do 4º século em diante. Qual é o problema? Quando a igreja de Jesus Cristo, que era simplesmente igreja, ela se institucionalizou, tornando-se igreja romana. Quando virou igreja romana, excluiu agora um tanto de pessoas que não participam desta instituição romana. Agora, não é agora o Cristo dos homens, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, quando diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então não é entre Deus e a igreja romana. E o pior, depois que passou aquela era das trevas, veio um movimento de reforma. Olha como o cristianismo, ele vai se manifestando em blocos. Vindo o movimento de reforma, começou as chamadas igrejas protestantes, que agora está em oposição institucional e denominacional às igrejas católicas. Agora fica assim: ou você é católico ou você é protestante. Olha como que os homens facilmente, eles conseguem criar os seus chiqueirinhos, os seus quadrados, para excluir aqueles por quem Jesus morreu. Bem, se você é católico, você está perdido. Se você é protestante, você está o quê? Salvo. Eu estou falando alguma besteira? Como é que se entende? Para ser salvo tem que ser o quê? Tem que ser evangélico.
Pastor, mas não estou entendendo o que você está falando mais. Agora está tudo. Você está rompendo as fronteiras? Sim, estamos rompendo fronteiras para dizer que não existe instituição que salve qualquer homem. Nem católica, nem protestante, nem evangélica. Quem salva é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E nenhum homem está autorizado a dizer que fulano está salvo ou perdido porque ele não participa da sua instituição. Não, pastor, mas você não está entendendo. É porque a igreja protestante, estou falando em termos de reforma, é a igreja que tem a doutrina verdadeira. Porque a igreja católica, a igreja apóstata, tem uma doutrina falsa. Bem, depois das igrejas protestantes, virá ainda um outro movimento, o terceiro. Um outro bloco, que para quem não sabe, e a maioria não sabe disso, é um bloco que está em oposição aos dois anteriores, que é o catolicismo romano e o protestantismo. Vai surgir o movimento evangélico. Ah, pastor, negativo. Movimento evangélico é protestante. Não, você não sabe o que é protestante. Protestante tem fundamentos calvinistas. E evangélicos não creem no calvinismo. Os evangélicos, inclusive, chamam o calvinismo de doutrina de demônio. Porque o calvinismo, eles partem de uma premissa que uma vez salvo, para sempre salvo. Eles partem de uma premissa de que a salvação não depende do homem. É lógico que existe todo um fundo político, histórico por detrás, mas ele parte dessas premissas. Já o evangelicalismo, não. Eles dizem, não, o homem é salvo por meio da morte de Cristo, mas o homem participa do processo de salvação, de modo que o homem ele pode aceitar a salvação, rejeitar a salvação, ele pode fazer o que ele quiser. O ser salvo ou perdido não depende de Deus, depende exclusivamente do homem. E nesse sentido, o movimento cristão evangélico está em oposição ao calvinismo. Portanto, o protestantismo não é o mesmo que ser evangélico. São duas coisas distintas. Para um evangélico tornar-se, no caso, um reformado, ele tem que abrir mão do arminianismo. Ele vai ter que abrir mão dessa doutrina de salvação por meio de obras humanas. No caso, um reformado, para se tornar um evangélico, ele vai ter que abrir mão das suas premissas quanto à salvação. Então são coisas muito diferentes uma da outra, de modo que cada bloco agora se fecha dentro da sua compreensão teológica e cada um reivindica para si o direito de dar ou tirar a salvação das pessoas. Ou seja, se você se converter, no meu segmento você está salvo. Se você não se converter, no meu segmento você está perdido. E isso, hoje em dia, até que melhorou muito. Porque há 2 décadas atrás, se dizia, por exemplo, quando um assembleiano olhava para um batista, ele dizia, os batistas estão perdidos. Quem lembra disso? Eu tenho 41 anos de cristão. E já passei por quase todos esses segmentos. Mas pastor, por que há 20 anos se dizia isso? Porque o assembleiano há 20 anos... A assembleiana, há 20 anos, ela usava um vestidão comprido, há 20 anos. Hoje não. Há 20 anos usava um vestidão comprido, ou um saião comprido, aquelas blusas, camisa de viscose, aquelas golona, aquele cocôzão, lembra? Não tirava sobrancelha, não passava blush, nem batom, nem lápis, nada disso. Vinha com aquela carona igual nasceu. Né? Como nasceu. Não rapava, hoje eu vou ser um pouquinho mais, usar um eufemismo hoje. Não rapava as axilas, que é o mesmo que sovaco. Não rapava. Isso há 20 anos. Porque entendia que Deus se ofendia se rapasse o sovaco, Roserene. Imagina só que situação. É verdade, há 20 anos era assim. Eu acompanhei. Aí não depilava as pernas. O restante não tem que falar mais nada, né, irmãos? E assim, não pintava as unhas. Não pintava as unhas. Os homens não usavam short, não usavam bermuda, não usavam calça jeans. Podia ser o dia que fosse, a hora que fosse, calça social, calção de tergal.
e aquele sapatão Vulcabras. Vocês lembram disso? Assim era antigamente. E aí quando olhava para uma irmã batista, a irmã batista mais evoluída, cabelinho cortadinho, brinquinho, uma calça esporte, que se dizia calça esporte. Antigamente era calça esporte. Aí quando a Assembleia olhava, não pode, essa está condenada, está perdida. Mas só que o tempo foi mudando e foi tendo essa flexibilidade. Não porque os corações se quebrantaram do lado de cá, mas é porque os do lado de cá não aguentaram viver como monga a vida inteira. Aí começaram a dar um jeitinho de tirar um pelinho aqui, tirar outro ali, cortou um pouquinho o cabelo, foi pintando, foi fazendo uma coisa ou outra. Hoje em dia, nas igrejas pentecostais grandes, já não tem mais diferença nesse sentido. Nas pequenininhas o cativeiro ainda continua. Não, nas pequenininhas ainda continua. Aí as pequenininhas ficam falando das mães, né, das sedes, né? Ó, estão todo mundo apostatado. Enfim, mas cada um, atenção, cada um no seu segmento, no seu quadrado, na sua denominação, na sua instituição, agora simplesmente está entregando ou retendo a salvação, se as pessoas vêm ou não para o seu segmento. E isso nós estamos falando dentro do cristianismo. Agora imagine só, quando se falar do cristianismo em relação a outras religiões. Os homens, eles simplesmente eles querem ser os detentores da verdade, detentores da salvação. Agora, os irmãos imaginem, né? O cristianismo, tratando-se de cristianismo, vamos colocar que ele tenha 2000 anos. Se não há salvação fora do cristianismo, o que será de todos os que viveram fora do cristianismo, no tempo e no espaço? Aí a pergunta da pessoa que ainda não compreendeu a verdade de Deus na Escritura, ela explode rapidamente. Ora, não tem Jesus, vai para onde? Vai para o inferno. Aí de repente você, lendo o capítulo 1, você descobre que tem muito cristão nominal perdido. Como assim, pastor? Cristão nominal perdido. E o intuito dessa mensagem é abrir os seus olhos para que você reveja a sua condição de coração em relação ao Evangelho. Eu digo isso porque o cristianismo, ele tem toda essa imposição de ser a verdade. Mas quando nós olhamos para a experiência dos cristãos, o que é que nós vemos? Nós vemos degradação. Há muita mentira, há muito egoísmo, há muita inveja, há muita perseguição, há muita destruição. Jesus diz o seguinte: olha, se vocês amarem uns aos outros, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Aí eu pergunto para vocês, e fica aqui o desafio. Isso aqui vai para a internet, está sendo agora transmitido ao vivo. Se alguém no mundo estiver me ouvindo e quiser aceitar o desafio, esteja aí. Quando foi que na história você reconheceu a igreja porque ela demonstrava o amor de Cristo? Quando foi que você, olhando, não é para doutrina, não é para pregação não, quando você reconheceu a igreja historicamente se derramando em amor pelo mundo? Nós conhecemos uma igreja que matou as pessoas nas estacas, crucificadas, queimadas, esquartejadas, e mesmo no período de reforma foi uma luta política de muita morte. E mesmo depois, hoje em dia, você vê uma igreja que é sinônimo de dinheiro. Hoje em dia não tem como desvincular ou desvencilhar a ideia de igreja de dinheiro. Falou de igreja, lembrou de dinheiro. Por causa do tal evangelho da prosperidade. O que é uma grande doença no meio do povo de Deus. É um câncer que está consumindo o povo de Deus e afastando-o da verdade. Mas quando você olha então para esse capítulo 1 de João, como as coisas mudam. Aí você então começa a perceber uma coisa que não tem nada a ver com essas instituições, nada a ver com os segmentos que os homens impõem, nada a ver com aquilo que o próprio homem constrói na história. João começa dizendo o seguinte: olhe para o princípio. Para você poder receber vida eterna, você precisa olhar para o princípio, olhar para aquele que desde o princípio era. Aquele que é
autoexistente, ou melhor, aquele que não pode ser classificado juntamente com os seres criados, aquele que é incriado, aquele que é eterno. Você tem que dirigir os seus olhos para Deus. E Deus não é propriedade sua, nem minha, nem do De Volta à Palavra, nem de nenhuma outra instituição. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aí você então contempla esse que é Deus. E o texto continua dizendo: todas as coisas. Não são algumas coisas, não. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E a vida, que vida? A vida que dá vida, o que vivifica as coisas criadas. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Houve um homem chamado João, que veio para servir de testemunha acerca da luz. Ele próprio, João Batista, não era a luz, mas ele veio testificar acerca da luz para que os homens viessem a crer por intermédio do seu testemunho. E aí o versículo 10, 11, 12 e 13 e 14 é o cerne da mensagem de hoje. O Verbo estava no mundo. Os irmãos, imaginem que um dia esse Deus grande, esse Deus soberano, esse Deus criador, esse Deus que é a luz, esse Deus que é a verdade, esse Deus que é amor, o Verbo estava no mundo. Ou seja, um dia Deus se fez criatura e ele entrou no meio dos homens. Que maravilha! Se eu pudesse, naquele tempo, estar lá, e eu pudesse saber, tivesse a revelação, o entendimento de quem era Jesus, aquele homem encarnado ali, se eu soubesse que dentro daquele homem, ali estava o Criador. Já imaginaram? Eu ia ficar pertinho dele toda a vida. O Criador está aqui, o Eterno. E eu falar assim: e o Senhor sabe que eu sei quem o Senhor é. Mas imagine só, o Verbo estava no mundo, vírgula. O mundo foi feito por intermédio dele, vírgula. Mas o mundo não o conheceu. E aqui está uma chave. A chave, eu digo, do discernimento. Imagine, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Nós não podemos subestimar os judeus, achando que nós somos melhores do que eles. Os judeus daquele tempo olharam para o Nazareno, e o que eles viram? Eles viram um Nazareno. É apenas um Nazareno. Mais nada, um revolucionário, um agitador de massas. Quem sabe um charlatão que diz fazer milagres. Mas está aqui, ali estava, naquele homem, estava o Verbo, estava o Logos, estava o Cristo, estava Deus andando entre os homens, mas os homens não o conheceram. Aí eu pergunto para você, cristão, evangélico, há tantos anos, conhece a Cristo? Ah, pastor, eu conheço. Porque eu aceitei Jesus em 1979. Então eu conheço a Cristo. Porque desde 79 eu recebi a Jesus Cristo. Eu aceitei a Jesus. O mundo, porém, não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. E a pergunta é: você recebeu a Cristo? Você recebeu a Cristo? E eu quero que você me ouça com muita paciência, para você não sair dessa porta correndo, desesperado, com medo de mim, com medo do ministério, com medo da palavra, com medo de você. Calma, que você vai entender esta verdade. Olha para a sua Bíblia, versículo 12 e 13. Se segura aí. Mas a todos quantos o receberam. Você recebeu a Cristo? Você
recebeu a Cristo? É a pergunta. Talvez sua resposta seja sim, pastor, eu recebi a Cristo em 1979. Tem até inclusive o meu comprovante lá de batismo, certificado de batismo. Me lembro como se fosse hoje, naquele dia, naquela chácara. Mas eu estou perguntando, você recebeu a Cristo ou você aceitou a Jesus? Sabe por que a sua vida está desse jeito? Porque talvez você tenha simplesmente aceitado a Jesus. Porque te falaram que aceitar a Jesus era sinônimo de vantagem. E você quis essa vantagem. Talvez até porque você estivesse sofrendo uma angústia e você queria de todo modo se livrar daquela angústia. E se esse foi o meio, você foi. Mas eu quero saber se você recebeu a Cristo. Pastor, eu quero saber qual é a diferença entre receber a Cristo e aceitar a Jesus. Então não se desespere, mas leia comigo. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você recebeu a Cristo, atenção, e se no final da mensagem você descobrir que você não recebeu a Cristo, você hoje poderá recebê-lo, se você quiser. Talvez você tenha aceitado a Jesus, mas hoje você pode receber a Cristo. Mas a todos quantos o receberam, o que aconteceu? Deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Então diga assim, eu recebi a Cristo, tornei-me filho de Deus. E aí nós começamos a entrar para um campo um pouco mais melindroso, porque até então, afirmar que você recebeu a Cristo é muito subjetivo, você pode apenas falar isso. Mas agora quando você diz, então eu me tornei filho de Deus, agora vem uma prova fundamental. Abra sua Bíblia, na primeira epístola de João. Vamos ler o capítulo 2 primeiro, depois vamos para o 3, para o 4, para o 5. Né? Então você recebeu a Cristo, e você então se tornou filho de Deus. Capítulo 2 de 1 João, capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Está aí? Como é que você sabe se você o conheceu? João, Evangelho, capítulo 1, diz que o mundo não o conheceu. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então o mundo não o recebeu porque não o conheceu. O que significa que só pode receber aqueles que o conhecem. Então conhecer e receber e ser feito filho são os 3 níveis da experiência inicial de todo cristão. É conhecer, receber, ser feito filho. Só que agora no capítulo 2 de 1 João diz que sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Mas logo quando se lê esse texto, se guardamos os seus mandamentos, o adventista, o ex-adventista, o adventista desviado, ele se aproveita e fala assim, tá vendo aí pastor? Tá, olha, a igreja verdadeira é a que guarda os mandamentos de Deus. Eu falei, será que João aqui está dizendo sobre os 10 mandamentos? Será que é disso que ele está dizendo aqui? E será que o adventista, ele se enquadra dentro aqui desse texto? Vamos continuar para ver acerca de que ele está dizendo. Versículo 3, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele entretanto que guarda a sua palavra, agora mandamento se tornou palavra. Aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Como é que deve andar aquele que conhece a Cristo? E como é que você tem andado? Como é que você tem andado no seu lar? Como é que você tem andado no seu trabalho?
Como é que você tem andado na rua, quando você vai ao comércio, você vai à padaria, você vai ao supermercado, você vai ao shopping, você vai à casa dos parentes. Como é que tem sido o seu andar? Agora, cuidado, porque quando se fala de andar, e aqui está uma sutileza do maligno muito grande, nós vimos isso acontecer na história muitas e muitas vezes, tem se colocado assim, olha, se você vestir essa roupa, se você não comer essa comida, se você não fizer isso no cabelo, se você andar nesse estereótipo, aí você vai andar como ele andou. Será que como ele andou significa andar com as roupas que você disse que são corretas? Será que como ele andou significa o aspecto exterior? Se fosse assim, você deveria ter que deixar um barbão grandão, usar uma túnica, usar uma capa, usar uma sandália de correias, uma alparcata. Mas não, como ele andou refere-se ao aspecto do coração. Olha o que vai dizer então no versículo seguinte, versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então entenda isso, meu irmão. Receber a Cristo é receber a palavra de Cristo. Quando alguém diz, eu recebo a Cristo, você está dizendo, eu recebo a sua mensagem. Eu estou de acordo com a mensagem do Cristo de Deus. Porque o Cristo de Deus veio ao mundo, e Ele pregou, e Ele ensinou, e Ele proclamou, e Ele falou a sua verdade ao mundo. Só que a verdade de Cristo, como bem chamou a atenção o irmão Márcio, na semana passada, quando ele fez aqui a oração final, ele falou, Senhor, a tua igreja, todos nós sorrimos, quando o pastor falou acerca da capa e da túnica, porque chega a ser hilárico, é hilárico, você imaginar a mensagem de Cristo em pleno século 21. Querem ver uma coisa? O Evangelho diz assim, olha, não te negues aquele que te pede emprestado. Não negues aquele que te pede emprestado. Chega fulano, me empresta aí R$1.000. É lógico que às vezes você não tem para emprestar, você não pode dar o que você não tem. Mas às vezes você tem. E você tem muito. E está guardado. Guardado para quê? Não para uma necessidade. Vai que amanhã eu adoeça, uma coisa. Né? E o outro, coitado, está precisando de fazer umas compras para os seus filhos naquele dia. Mas você está preocupado com a doença que vai vir, sabe lá quando. Você está acumulando, guardando. E você não empresta, você não dá, você acumula. E você então nunca tem, porque o que sobra não tem mais, porque você guarda. O que está guardando, você não tem mais, porque agora você não pode mexer naquele dinheiro. A mensagem de Cristo diz, não negues aquele que te pede. Diz, se você tiver 2 túnicas, dê uma. Tiver 2 calçados, dê um a quem não tem. Só que essa mensagem, ela não se enquadra, ela é antiquada para esse século. Esse século é egoísta, é capitalista, é individualista, é cada um por si e Deus por todos. Ou seja, você cuida da sua vida, que eu cuido da minha. E o pior, um dos grandes aparelhos da propagação dessa grande mentira é a igreja. É ela que tem pregado que você tem que possuir, tem que conquistar, tem que alcançar, tem que possuir, tem que conquistar. Senão você não tem a bênção de Deus. A mensagem de Cristo é aquela mensagem que diz, olha, quando você convidar alguém, fizer um almoço na sua casa, não convide aquela pessoa que tem como te retribuir. Convide aquele que não tem como te retribuir. Porque aquele que tem como te retribuir, ele não precisa. Agora, o que não tem como retribuir, ele precisa de comer. Aí quando você anda, que você vê os marginalizados, aí é muito fácil simplesmente você fazer na igreja um departamento para providenciar um sopão para levar para essas pessoas. Faz um departamento, não é? Aí, num dia, joga um macarrão lá que nós pedimos no mercado.
Aí vai na feira, no Ceasa, e pega as verduras que eles estão doando, que também ninguém vende. Faz aquele sopão, mistura, aí vai levar para os desvalidos. Por que nós não dividimos o que nós temos? E aí eu me refiro a mim, a vocês todos e a todos nós chamados cristãos. O texto diz assim, capítulo 2 de 1 João, versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. É a palavra. Versículo 8. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Observa como que o apóstolo ele coloca uma coisa e outra, uma ao lado da outra. Primeiro ele diz, aquele que diz que o conhece e não guarda é mentiroso, está em trevas. Do outro lado ele diz, filhinhos, pais e jovens, vocês tendes vencido o maligno. Vocês têm de fato vencido este mundo. Observa, amados, que o evangelho, quando ele trata da experiência cristã, ele trata em termos práticos. Ou seja, o Filho de Deus, ele fatalmente vencerá o mundo. Pastor, o que é vencer o mundo? É não ir ao cinema? É não ir à boate? É não ir... Não, vencer o mundo é você vencer o espírito do mundo. E qual que é o espírito do mundo? É o espírito de Satanás. É o espírito da maldade. É o espírito do egoísmo. É o espírito da inimizade. É o espírito da inveja, do homicídio. Olha o que diz aqui claramente no capítulo 3, versículo 11 em diante, versículo 7 em diante. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Os irmãos perceberam? Vamos colocar as coisas em ordem, para você entender a mensagem. Aqueles que conheceram a Cristo, receberam a Cristo. Tendo recebido a Cristo, tornaram-se o quê? Filhos de Deus. Uma vez sendo filhos de Deus, eles receberam a palavra de Deus. E agora é dito que, sendo você nascido de Deus, você não vive na prática do pecado. Agora, cuidado, porque quando eu falar prática do pecado, você tem que perguntar, ora, de que pecado ele está falando, ou a que pecado ele se refere? Não se trata aqui dos pecados culturais, dos pecados que os homens criam. Para os irmãos terem uma ideia, o pecado que os homens criam é assim, eles criam um pecado e dizem, olha, não se pode beber água em jarra de vidro, porque isso é pecado. Digamos, parece um absurdo, não parece? Se alguém dissesse assim para vocês, olha pessoal, é pecado beber água em jarra de vidro, você acreditaria nisso? Hã? Não. Não é uma tolice? Olha, mas lembra que alguém no passado já disse para você e você acreditou que era pecado usar diadema na cabeça? É uma situação muito semelhante, mas é porque você já cresceu um pouco, já entendeu um pouco mais. Mas os homens vão criando esses pecados.
Aí passa o tempo, o ser humano evolui e fala assim, mas que bobagem é essa? Por que é pecado tomar em jarra de vidro? Aí aquilo que outrora era pecado, agora deixa de ser pecado. Atenção, tudo que outrora era pecado e com o tempo deixou de ser pecado, nunca foi pecado. Porque o pecado não pode ser pecado no tempo e não ser em outro tempo. O pecado não pode ser pecado num lugar e não ser no outro. O pecado é um só. E é sempre. E o pecado é o que a Bíblia chama de pecado. E aqui no Evangelho de João, ou melhor, na primeira epístola de João, nós vemos que o pecado a que ele se refere é o pecado de odiar a seu irmão. Aquele que diz que conhece a Deus e odeia a seu irmão. Está falando do nosso coração. Está falando do modo como nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Pastor, quem é o nosso irmão? É meu irmão de sangue ou meu irmão de igreja? Já ouviram essa pergunta? Pastor, esse irmão aqui é só o irmão de igreja? Ou é só o irmão de sangue? Ora, nenhum nem outro. São os seres humanos. Mas olha só que ideia mesquinha, amados. A pessoa achar que o irmão dela é o irmão de igreja. Aí você mora aqui numa casa, do lado direito mora um irmão da sua igreja. Do lado esquerdo mora um macumbeiro. Então, o da direita é meu irmão, o da esquerda é irmão do capeta. De quem é irmão o macumbeiro? É do capeta. É meu irmão? Não é assim que nós somos, irmãos? Ou será que você tem coragem de olhar para uma mãe de santo, com aquela roupona branca, aquele negócio na cabeça, e falar assim, tá aí uma irmã minha. Tá aí. Não é estranho? É estranho, não é? Aquelas macumberonas vendendo aqueles acarajé, com aquelas guias no pescoço, tudo. Você consegue olhar para essa pessoa e você vê um ser humano. Um ser humano. Que não é pior do que você em nada. Absolutamente. E que talvez esteja nos seus enganos. Como você também está nos seus enganos. Ou não é assim? Por que você se sente melhor do que o outro? Porque o outro é do demônio e você é de Deus? Olha como é que são as coisas. Olha para mim, para os irmãos terem uma ideia. Se de repente tiver um irmão na igreja se levantar e falar, irmãos, vamos orar porque eu tive uma visão. Eu vi um ninho de cobra na cabeça do irmão fulano. Umas serpentes assim na cabeça dele. No outro dia ele vai se levantar, irmãos, eu vi uma luz entrando por aquela porta, e ela foi ficando cada vez maior, e chegou num pastor, iluminou o pastor, a igreja, glória a Deus, aleluia, não é? Daqui a pouco dizia, aquele irmão, ele tem o quê? Dom de visão. O irmão tem dom, glória a Deus, porque ele tem dom de visão. Mas se um católico falar que está vendo as coisas, falou o que é? Está endemoniado, pode repreender que é demônio. Quer dizer, se o evangélico vê as coisas, é dom de visão, é o Espírito Santo. Se o católico está vendo, repreende que é demônio. É assim que nós somos. A nossa igreja é a única certa, só nós vamos para o céu. 10 pessoas no céu, em pé, contra o mundo todo no lago de fogo. Como se Deus fosse você, ou fosse igual a mim. Pastor, mas o Senhor não vai julgar os pecadores? Vai. O problema é que Deus não julga como julga o homem. O problema é que Deus não vê como vê o homem. O problema é que Deus salva os piores. Você salvaria Saulo de Tarso? Se Deus te chamasse e falasse assim, olha, está nas tuas mãos. Saulo de Tarso é um perseguidor da igreja. Ele mata as pessoas. Os cristãos. Se você quiser salvar, você salva. Se não quiser, você não salva. Você salvaria? Assim, não. Ele tem que saber quem é Deus. Ele tem que saber que com Deus não se brinca. É assim ou não é? Tem que saber que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então vai para o fogo para ficar esperto. E se você fosse Deus, você salvaria Raabe, a prostituta de Jericó? Eu estou te perguntando se você salvaria. Você salvaria, Rosirene? Teu marido indo a cada 3 dias vai em Jericó.
A Rosilene falou assim: ô Juraci, tá indo para onde? Eu vou lá em Jericó fazer umas compras. E a Rosilene já estava desconfiada, né? Desconfiada. Por que o Juraci vive em Jericó fazendo compras? Não é possível. Não, eu vou buscar uns tapetes persas, que lá vende bastante, né? Aí a Rosilene desconfiada, rapaz. Aí uma vizinha disse: olha, você sabia que bem na entrada de Jericó tem uma prostituta chamada Raabe? É uma prostituta de luxo. Ela é de luxo. Os perfumes que ela usa, as ervas aromáticas, os tapetes da sua casa, ali é coisa de luxo. E a Rosilene, aí Deus vinha: Rosilene, vou destruir Jericó. Quem você vai salvar em Jericó? Pode salvar só uma pessoa. Salvaria a prostituta? Você é desconfiada dela? Você fala assim: essa é a primeira a morrer. Eu quero que caia uma pedra bem grande na cabeça dela. Quando os muros caírem, eu quero esmagar a cabeça dela. Aí Deus vai lá e salva Raabe. Interessante que na genealogia de Cristo em Mateus, capítulo 1, vamos encontrar 5 mulheres, o que é uma coisa extraordinária, porque em genealogia não entra o nome de mulheres. Nomes de mulheres não entram. Lê qualquer genealogia do Antigo Testamento ou do Novo, você vai ver que somente há nomes de homens. Mas Mateus colocou 5 nomes de mulheres. Das 5, 4 eram mulheres que você nunca salvaria. Que dirá colocar na genealogia de Cristo. Vai macular a genealogia de Jesus. Tem que colocar mulheres santas, né? Mulheres virgens, mulheres puras, mulheres crentes, evangélicas, mulheres de oração, de jejum, de monte, né? Aí foi lá, Mateus colocou quem? Colocou Ruth, que é uma pessoa que o seu povo era amaldiçoado. Colocou lá Raabe, uma prostituta. Colocou Betseba, aquela que teve aquele caso, aquele caso com Davi. Você colocaria a mulher que teve o caso com Davi? Aquela vagabunda. Como é que você chama a pessoa que tem um caso com homem casado? Como é que você chama? Aí colocou lá, né? Betseba. Está lá, Mateus capítulo 1. E ainda colocou outra, Tamar. Essa foi pior. Tamar foi pior. Porque Tamar se casou com um filho de Judá. Aí o filho de Judá morreu e não lhe deu filho. Aí, de acordo com a lei do levirato, ela tinha direito de se casar com o irmão dele, para o irmão dele gerar filho nela. Aí ela casou com o irmão dele. A filha dele morreu e não lhe deu filho. Aí ela falou: sabe de uma coisa? Eu vou ficar no prejuízo? Nunca, jamais. Pegou, se vestiu de prostituta, foi para a beira de uma estrada, falou assim: Judá vai passar por aqui, eu pego ele. Gênesis 38, tem que ler a Bíblia para saber. Os irmãos não pensam que a Bíblia só tem essas coisas bonitas? Tem coisa desse tipo também. Mostra na história dos seres humanos. Os seres humanos que são assim. Os crentes do Antigo Testamento eram assim. E o povo de hoje também é assim. Você quer ser muito santo. Você acha que só você é perfeito, vai para o céu porque você é bom. Tem que entender o coração. Estava lá, Tamar, foi lá, teve o caso com Judá, pegou a capa e o cajado dele e fugiu. Passou no filme, né? Na novela. Tá bom. Perfeito. Então, o que acontece? Aí tá bom, passou o caso. Depois tá lá Judá, todo tranquilo na casa dele, pensando: poxa, eu tive um caso com uma prostituta e ela me roubou meu cajado e minha capa. Pode uma coisa dessa? Me roubou. Se eu pego essa desgraçada, ela vai ver o que acontece com ela. Daqui a pouco, vem lá Tamar: tudo bem, Judá? Tudo bem. Estou vendo que você não anda com sua capa, nem com seu cajado. Ela: pois é, pai, estava aqui na porta, alguém levou, não sei como é que foi. E ela falou assim: não, estão aqui, eu vim te devolver. Ou seja, era eu que estava lá com você. Lembra? Foi essa mulher que entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Por que essas pessoas entram para a genealogia de Jesus? Por quê? Porque Paulo disse que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores,
dos quais eu sou o principal. Então nós temos que começar a quebrar os nossos paradigmas de uma religiosidade que meramente aceitou a Jesus pelas vantagens que ele podia dar, mas não recebeu o Espírito de Cristo. Deus é amor. Quando esse Espírito de Cristo começar a se manifestar de nós, toda a nossa vida começa a mudar. Continuando aqui no texto de 1 João capítulo 3, diz assim no versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ou seja, queridos, quando a pessoa recebe a Cristo, ela nasce de Deus. Quando ela nasce de Deus, ela recebe a divina semente. Essa divina semente é a vida de Deus. O nascido de Deus, ele participa agora de uma vida celestial. Ou seja, agora ele vai possuir um coração tanto quanto o coração de Cristo. Pastor, mas só uma pergunta: isso é assim, você recebeu a Cristo e automaticamente você já está deste modo? Ou existe um processo? E aqui que está o grande detalhe: existe um processo. Graças a Deus, né? Senão a gente ia chegar à conclusão de que nós não tínhamos ainda recebido a Cristo. Mas observa que quando o texto diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, e no 12 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Esses dois pronomes, aquele e esse todo aquele, aqui no texto grego, ele não necessariamente tem que ser entendido como aquele, mas, ou como alguma pessoa específica, mas é aquela parte que recebeu a Cristo. Por que aquela parte? Porque a salvação, ela não se dá de uma vez só. Quando a pessoa ela crer em Cristo Jesus e ela recebe o Evangelho, naquele momento o espírito humano é regenerado. O seu espírito humano, uma vez regenerado, ele agora não peca. Ele está totalmente tomado da vida de Deus, totalmente regenerado. O que acontece é que o seu coração, a sua alma, ainda precisa de regeneração. Parece um pouco estranho, mas o fato é que a vida cristã, ou melhor, a experiência dos cristãos no dia a dia, parece uma esquizofrenia. Porque ora você está orando, abençoando as pessoas, pregando na igreja, pensa num culto maravilhoso, acabou a reunião, você está abraçando os irmãos, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Aí chega em casa, qualquer situação que dá, aí você começa a maldizer com seus lábios. Isso acontece? Você está numa reunião da igreja, cheio de Deus, chorando, abraçando com os irmãos, e mais tarde em casa ou no dia seguinte, você está cheio de amargura, falando mal dos irmãos, falando mal das pessoas. Acontece ou não acontece? Ora, mas cadê aquele amor todo que estava aqui? E que agora aqui não tem mais? Ou seja, você ora está de um jeito, ora está de outro. Isso significa que existe ainda no teu ser muito que não foi ainda regenerado. O nosso coração, a nossa alma precisa de regeneração. É o que chamam de transformação. É o que chamam de santificação. Não é uma questão de você se santificar, porque alguns falam assim: não, irmãos, vamos nos santificar. Então, eu não vou em tal lugar, estou me santificando. Não como tal comida, estou me santificando. Não viso tal roupa. Esse é um grande engano do maligno. A santificação se dá aqui no seu coração. É aqui. Na medida em que você permite que o Espírito Santo fale a você, que você permite que o Espírito Santo trabalhe a palavra dentro de você. Hoje vamos sair daqui nesta manhã e você tem a chance de ir para casa orando esta mensagem dizendo: Senhor, o quanto eu preciso de ser feito filho de Deus. E para isso, não basta você dizer: eu quero ser feito filho de Deus. Você tem que recebê-lo. E aí o desafio é: leiam os evangelhos. Leiam Mateus, Marcos, Lucas, João, procurando olhar o coração de Cristo, procurando entender a mente de Cristo, a alma de Cristo, para que você possa compreender a mensagem de Cristo. E você vai perceber que muito do que Jesus diz no seu evangelho,
você não concorda. Você não concorda, você não recebeu. Vida cristã não é uma questão filosófica. Vida cristã é algo orgânico. É algo do coração. O alvo da vida cristã é o seu próprio coração. Constantemente, Senhor, eu preciso de ser trabalhado. Como diz o Evangelho de João, né? Veio para os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, e o verbo se fez carne. Qual que é a relação? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo se fazer carne acontece sempre em que alguém aqui na terra, sendo carne, permite que este verbo habite em você e se expresse por teu intermédio. O verbo se fez carne no homem Jesus. O homem Jesus andou sobre a terra, ele distribuiu amor, compaixão, bondade, misericórdia. Agora ele quer se fazer carne em cada um de nós. Ele quer habitar cada um de nós, habitar em nós, para que agora todos nós, à semelhança de Jesus, sermos os tabernáculos de Deus andando entre os homens. Deus andando entre os homens por nosso intermédio. Aí quando olharem para mim, olharem para você, gente, que maravilha! A terra se enchendo de Deus, na medida em que se enche dos filhos de Deus. Aí o mundo vai olhar para nós e vai dizer, olha, verdadeiramente esses são discípulos de Cristo, porque eles andam como Ele andou. Quando as pessoas começarem a identificar no nosso viver a pessoa de Cristo em nós, aí muda. Nosso objetivo com tudo isso, queridos, é levar os irmãos a considerarem que por muito tempo nós vivemos uma religião chamada cristianismo. Por muito tempo. Imaginem só, 2000 anos não é muito tempo? Tudo bem que a igreja do primeiro século tivesse as suas dificuldades, mas era uma igreja que estava começando. Agora imagine só, uma igreja que cresceu em amor 2000 anos. Como é que estaria hoje o mundo? Como é que seria o mundo hoje, com a igreja no mundo todo, expressando a Cristo? Não seria uma maravilha? Não teria uma grande mudança no mundo? Agora não adianta você ir para a esplanada dos ministérios e lá vai orar pelo Brasil, com a bandeira nas costas, fazendo um ato profético. Isso é bobagem. Vamos fazer marcha para Jesus. Fica marchando para Jesus, ó. Qual que é a vantagem disso? Qual que é o sentido disso? O mundo precisa de uma expressão de Deus. E nós estamos buscando isso. Nós estamos abrindo mão de muitos conceitos religiosos. Vocês sabem que quando se abre mão de conceitos religiosos, você perde pessoas religiosas, né? Pessoas religiosas falam, não, essa igreja eu não quero porque essa igreja só quer saber de Cristo, de Cristo, de Cristo. Tudo é Cristo. Aí ele vai atrás do que ele quer, a gente perde pessoas. Mas quantos queiram permanecer aqui conosco, na busca da vida deste novo homem, são nossos convidados a buscar em oração, sinceridade, verdade, reconhecimento. Quanto que nós precisamos de uma mudança? Lembrando que os cristãos vencedores que serão arrebatados por ocasião, antes da grande tribulação, são estes que viveram esta vida do amor, porque Deus é amor. Quando isso entrar no seu coração, o amor é algo tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que tudo mais perde o significado. Você não vai mais ficar contendendo com ninguém por causa de uma doutrina, qualquer que seja. Pastor, mas o amor é tão grande assim? É. Está na Bíblia.
que de tudo que tem na vida cristã, tudo vai passar. Da vida cristã, havendo línguas passarão, havendo ciência passará, havendo profecias passarão, mas 3 coisas permanecem. Olha que coisa, está dizendo, o tripé da vida cristã. Um cristão autêntico, você quer saber se a sua vida está autêntica diante de Deus? Então 3 coisas permanecem. Tudo passa, mas 3 ficam: a fé, a esperança e o amor. E dos 3, o mais importante é o amor. Quantas vezes você não foi na casa da sua própria família, porque você falou assim, eu não vou me juntar com os incrédulos? Quantas vezes? Não, porque lá eles vão estar embriagados, e eu tenho que me santificar, separando-me dos ímpios, dos perversos. Quantas vezes? E aí você chama isso de amor? Isso se chama egoísmo. Faça como Jesus. Jesus ia aos banquetes. Aí sim, de fato, os religiosos da época acusavam a Jesus dizendo, olá, ó, comendo com os pecadores, bebendo com os pecadores. Os fariseus não podiam se contaminar. Era um bando de sepulcro caiado. Não era? Sepulcros caiados. Por fora aparentava belo, mas por dentro estava lá os gusanos, os vermes, naquela podridão, naquela lama fética. É assim que é o ser humano, sem Deus, que não compreendeu o seu evangelho. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhar nesta direção? Que tal nós começarmos a orar em cima desta palavra? Senhor, ganha meu coração, muda meu coração. Quero ter experiências profundas no meu interior, para influenciar os que estão fora de mim. Amém?